Oi, gente linda! Esqueci de falar ao final da nossa aula sobre próclise. Não esqueçam, não escorregue na linha e salve essa professorinha. Isso é muito importante, não é verdade? Então vamos lá. Brincadeiras à parte, vamos continuar a falar de colocação pronominal. O que é colocação pronominal? Lembram? Pois é, isso mesmo. É a colocação do pronome oblíquo átono antes, no meio ou após o verbo. Na nossa primeira aulinha sobre isso, eu lhes disse que a língua portuguesa aqui do Brasil, ela é proclítica, ela é predominantemente proclítica. Então nós temos mais regras que levam a usar a próclise, ou seja, o pronome antes do verbo, pronome oblíquo átono antes do verbo, e outras regras, mas não tantas, que nos levam a usar a mesóclise e a ênclise. A mesóclise, por exemplo, que é o assunto sobre o qual nós vamos falar nessa aula, juntamente com a ênclise, ela é um uso, né, que quase caiu em desuso, né? Ela não costuma ser muito usada. A língua portuguesa, como você sabe, é uma língua viva. Então, o falante de língua portuguesa, ele determina muito o uso. Tá certo que é uma gramática descritiva e não a gramática normativa, mas ele acaba determinando o uso e o não uso de algumas palavras, exatamente por ser uma língua viva. A mesóclise existe, claro, e algumas pessoas usam, mas bem menos do que a próclise, por exemplo, tá certo? Mas vamos lá. O que é a mesóclise, então, pessoal? A mesóclise é quando você coloca o pronome no meio do verbo. Nossa, professora, isso existe? Existe. Por mais que pareça esquisito, existe sim, tá? E nós usamos a mesóclise em algumas situações. E, na verdade, nós usamos a mesóclise em apenas duas situações, certo? Quando o verbo está no futuro do pretérito e quando o verbo está no futuro do presente, tá? No futuro do pretérito seria falaria, tá? E no futuro do presente, falarei, por exemplo. Mas olha só, você só vai usar a mesóclise, mesmo esses verbos aparecendo, quando não houver outra regra que te obrigue a usar a próclise. Certo? Então, a primeira coisa que você tem que procurar quando analisar é se existe alguma regra, alguma palavra que vá te forçar a levar a usar o pronome oblíquo átono antes do verbo. Por exemplo, se houver uma palavra negativa. Olha esse exemplo que eu tô de sentido negativo. Olha esse exemplo. Amar-te-ei eternamente. Amar-te-ei eternamente. Então, no meio da forma verbal amarei, eu coloquei o T. Mas vamos imaginar que eu tivesse antes do amarei a palavra não. Aí eu não usaria não amar-te-ei eternamente. Eu usaria não te amarei eternamente. Por quê? Porque a palavra negativa puxa o verbo para antes, aliás, o pronome oblíquo átono para antes do verbo. E a próclise, a gente tem sempre que privilegiar a próclise aqui na língua portuguesa do Brasil. Ok? Então, sempre verifique, há alguma regra que me leve a usar a próclise? Não. Então, aí eu vou ver o que eu uso, tá certo? Então, para ser bem sucinta para vocês, você vai usar a mesóclise em apenas duas situações. Quando não houver nenhuma regra que te leve a usar a próclise, tá? E os verbos estiverem ou no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Um exemplo aqui do futuro do pretérito: preocupar-me-ia muito, tá? Preocupar, tracinho, me, tracinho, ia muito. Eu tô usando o tracinho aqui, mas é lógico que é o hífen, tá? É pra nossa dinâmica aqui ficar um pouquinho mais leve. Ok, pessoal? Então vamos lá. Aqui nós falamos sobre a mesóclise. Agora eu vou colocar aqui em público para vocês, vou trocar os slidezinhos aqui. Esses slides, lembrando que esses slides estão lá no site, tá? Profa, Marta, ou char.webnode.com, tá? O site tá lá, usem à vontade, por favor. Todas as apresentações, os textos, os conteúdos que eu trabalho aqui com vocês, eu posto lá no site. Tá certo? Então, dá para você utilizar o material também, assistir as aulas e utilizar o material,
tá certo? Vamos até lá então. E finalmente nós vamos terminar essa aulinha aqui sobre a colocação pronominal, essa sequência de duas aulinhas, com a ênclise, né? O que é a ênclise? Se próclise é a colocação do pronome oblíquo átono antes do verbo, mesóclise é no meio do verbo, a ênclise então é após o verbo, tá? Então vamos lá. Quando, né, que eu vou usar a ênclise? Em quais situações que eu vou usar a ênclise? Quando você estiver utilizando uma forma no imperativo, uma frase no imperativo, tá? Então, se você quer dizer sente-se, cale-se, né? Você sempre vai usar, ó, cale-se, tá? Calar e o se, que é o pronome oblíquo átono, depois do verbo. Até porque, pessoal, a palavra sente-se, por exemplo, tá? Essa expressão sente-se, ela tá no começo da frase e nós jamais iniciamos uma frase com pronome oblíquo átono. Não, 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 coisinha de Jesus, não se faz isso. Aí você vai falar assim, professora, mas quando eu estiver à mesa, comendo, tal, festejando com os meus amigos, né? Eu vou dizer assim, então, passe-me o saleiro, por gentileza. Não, a prof não tá falando isso, tá? Nós estamos falando aqui de norma culta e nós estamos falando de uma linguagem que deve ser usada em situações que pedem essa linguagem. Numa outra aula, eu até posso falar com vocês a respeito disso, nós podemos falar sobre variações linguísticas. Rasguei aqui. O que são variações linguísticas? Quer dizer, nós temos várias maneiras de falar. E todas as maneiras de falar são válidas. Todas têm sua validade cultural, têm o seu valor cultural, tá certo? E elas vêm de uma construção humana muito importante. Então, nós não podemos jamais desprezar nenhum tipo de variante linguística. Por isso mesmo que se um dia nós estivermos aí festejando, eu não vou dizer para você assim, passe-me o saleiro, por gentileza, eu vou dizer, me passe o sal, ou me dá o sal. Enfim, é assim que se fala, sim, na gramática descritiva, no dia a dia, na linguagem coloquial é assim. Só que quando você estiver numa situação de formalidade, será importante falar de maneira adequada. Tá certo, pessoal? Então, segundo a norma culta, nós jamais começamos uma oração, uma frase com um pronome oblíquo átono. Tudo bem? Então, por isso, nós sempre teremos que falar em situações que exigem a formalidade, passe-me o saleiro, por gentileza. Ok, então vamos adiante. Então, como eu já falei para vocês, que em frases afirmativas imperativas você usa a ênclise, ou seja, sente-se, criatura, acalme-se, por favor, sempre a ênclise. Também o verbo no infinitivo pessoal, enganar, amar, perder, cantar, viver. Quando essas formas aparecerem, tá? Eu costumo dizer que é o nome do verbo, né? Ah, o verbo amar, o verbo cantar. Aí você vai usar sempre a ênclise, como esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, ó. Não tinha intenção de enganar-te. Enganar tá no infinitivo pessoal e daí então você usa a ênclise, tá certo? Quer dizer, você coloca o pronome oblíquo átono após, depois do verbo, ok? Outra forma também, quando o verbo inicia a oração. Na verdade, eu já falei para vocês, né? Se o verbo iniciar a oração, você obrigatoriamente terá que usar a ênclise, porque nós não começamos jamais orações, frases com os pronomes oblíquos átonos. Isso na norma culta, ok? Também, quando há uma pausa, tá? Antes do verbo, essa pausa... Geralmente, afirmar é complicado porque nós temos várias possibilidades em língua portuguesa, mas geralmente ela é marcada por uma vírgula, tá? Ou um ponto e vírgula, enfim. Aí você costuma também usar a ênclise. Isso se não houver nenhuma regra de próclise. Olha o exemplo. Caso consiga o estágio, vírgula, mudo-me já, tá? Então, esse mudo-me, ele usa, em vez de usar me mudo já, até porque fica feio, né? Ele usou o mudo-me porque existia uma pausa antes do verbo, marcado pela vírgula. Aí você usa também a ênclise, ok, pessoal? Também, quando o verbo estiver no gerúndio,
Tá? Lembra que eu falei de gerundismo, de usar o gerúndio falando, o gerúndio é o falando, cantando, sorrindo, tá? Você vai usar também a ênclise desde que não exista uma preposição antes. Lembram que eu falei para vocês do em se tratando? Se houver o em, né, que é a preposição, aí você coloca se tratando. Mas se eu tiro esse em e só tem a palavra tratando, então é tratando-se, ok? Então, ó, recusou ajuda fazendo-se de vítima. Como não há nenhuma preposição antes, então eu não uso a próclise, eu uso a ênclise, ok? Então vamos lá adiante. Essas são, aliás, não vamos mais porque acabaram as regrinhas, tá certo? Essas são algumas regras, pessoal, as regras que eu julgo, tá? Assim, que vão fazer, que vão ajudá-los e ajudá-las a errar menos, a escorregar menos na língua. Então, o que a gente quer é que vocês escorreguem menos na língua, tá certo? Então, eu procuro compilar aqui as regras de mais fácil absorção para que vocês não caiam, não escorreguem na língua, tá bom? Então, fiquem com Deus, salvem essa professorinha e não escorreguem na língua. Até mais, queridos. Tchau. Beijo.